assunto é demografia. Em 3, 2, 1, vai, Chuchu! Bom, olha só, quando a gente está trabalhando com demografia, a gente está trabalhando com os estudos populacionais, certo? Ou seja, as análises das mudanças demográficas, a mudança da população. Quando a gente trabalha com demografia, vale muito ressaltar aí a questão do envelhecimento da população que, por exemplo, o Brasil está vivendo. O Brasil está se tornando um país de idosos, né? A gente tem ao longo do tempo aí uma redução da taxa de natalidade no Brasil e um aumento da taxa de idosos no Brasil. O que a gente percebe? Isso, e aí, né, o Ferreto vai gostar dessa parte, porque tem a parte dos gráficos em geografia, a parte das pirâmides etárias que retratam exatamente isso. Mostram o quê? Mostram que a gente está tendo uma redução da taxa de natalidade, uma redução no Brasil da taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher, e um aumento da expectativa de vida. Se vive cada vez mais no Brasil, ainda bem, né? Eu tenho esperança de viver aí até meus 81,3 anos. Tá? E o que acontece? Dentro dessa lógica, a gente vai ter uma série de políticas que devem ser implementadas diante de uma mudança nesse cenário. Se a gente pensa, por exemplo, que no Brasil existe um número cada vez maior de idosos, o que a gente tem que fazer como sociedade para atender às necessidades dessa população? E aí, pensando no Enem, Aline, a gente pensa assim, o Enem trabalha com isso, ele quer saber, ele coloca situações e problemas, né? Então, assim, nessa lógica, como é que a gente pode melhorar ainda mais a vida desses idosos? Bom, políticas de acesso à saúde, e aí nesses tempos de pandemia se torna fundamental, né? A questão de como tu dá acesso a lazer, à saúde, né? Sim. Ou até mesmo em outros pontos, assim, da questão econômica, a relação de atividades econômicas voltadas exatamente para essa população da terceira idade. É uma tendência. Não é só o Brasil que vive isso, né? Outros países, aí os chamados países centrais, que nem Estados Unidos, a Alemanha, o Japão, enfim, a França, já vivem essa realidade do envelhecimento da população. Nós estamos começando a entrar nesse ponto, né? Uma população cada vez mais idosa. Como eu estava falando antes, a pirâmide etária brasileira retrata exatamente isso. A gente tem uma pirâmide etária que tem uma base cada vez mais estreita, né? E um topo cada vez mais largo. Ou seja, uma redução da natalidade, estreitamento da base da pirâmide etária e um alargamento do topo, um número cada vez maior de idosos. Essa parte de gráficos de pirâmide etária até é muito comum de aparecer também na parte relacionada aí à matemática, porque é uma interpretação de gráfico, né? Isso aparece em humanas e na parte da matemática. Dentro disso, né, a gente vai ter toda uma lógica de pensar o porquê que o Brasil, como outros países, no caso, países desenvolvidos, países centrais, vivem esse envelhecimento da população. O que leva a isso? Bom, aí a gente tem uma questão importantíssima. O envelhecimento da população de um lugar é o resultado de dois processos, basicamente. Processo de industrialização e um processo de urbanização. Chuchuzinhos que estão aí assistindo pela madrugada, lembra? Quando a população começa a morar na cidade, tu começa a ter mais acesso à saúde, tu começa a ter acesso a melhor alimentação, tu começa a ter acesso a maior qualidade de vida e, por conta disso, a gente passa a viver mais. A expectativa de vida vai aumentando. Se tu for imaginar que lá nos anos 60, década de 60, a expectativa de vida no Brasil era de 55 anos. Eu estaria agora com o pé na cova, né? Tô beirando aí os 50 anos daqui a pouco. Hoje, os dados de 2019, né? A expectativa de vida no Brasil está ali em 76 anos, com um detalhe importantíssimo. As mulheres tendem a ter uma expectativa de vida maior que os homens. E isso no Brasil é um fato. As mulheres, em média, estão vivendo aí 78 anos, 79 anos. Os homens, em torno de 72 anos. Os homens morrem antes, morrem mais cedo. E aí a gente entende a demografia como, dentro de vários aspectos, o envelhecimento da população aqui no Brasil. Certo? Essa é a parte da demografia e aparece bastante no Enem. Então, tu vai fazer o Enem, ó. Abre teu olho. Fechou? Terminei antes do 5 minutos. Você ainda tem 3. Não, 10, 11, 12, 10. vai.
Demografia, demo é população, grafia é o estudo da população. Ah, meu Deus, eu fiquei nervoso na pressão. Estudo da população! Estudo da população! Ô, gente, olha, eu não sei vocês, mas eu consegui sentir já a quantidade de coisa que a gente vai aprender hoje.